Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou apresentar para vocês alguns palpites de temas para a redação do Enem de 2025. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para essa prova e para outras por aí, né? Então, vamos começar observando o seguinte. Alguns professores já andaram postando vídeos por aí dizendo que o tema do Enem está confirmado. Sim, está confirmado, né? Quer dizer, a prova já está pronta, né? A prova, inclusive, já deve estar sendo impressa, se é que já não foi toda impressa. Então é claro que o tema já está definido, mas isso não significa que alguém já sabe qual é o tema. Não, ninguém sabe. O tema é mantido sob sigilo total, ninguém sabe qual é o tema da redação. Mas, com base na análise dos temas dos últimos anos, com base em constatações que a gente pode fazer a partir desses temas, né, que foram matéria jornalística antes de aparecerem na redação, a gente pode deduzir algumas possibilidades de tema, possibilidades, né? Então é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Alguns palpites de temas para a redação do Enem de 2025, tá? Então eu começaria observando esse tema aqui para vocês. Acho que esse tema é um tema quentíssimo. Ele foi matéria de vários veículos de comunicação no primeiro semestre. Inclusive, eu fiz um vídeo tratando especificamente desse assunto aqui, né? Os desafios para combater, esse é o tema, o analfabetismo funcional no Brasil, né? O Brasil é um país que tem muitos analfabetos funcionais, quer dizer, pessoas que não dominam plenamente o idioma, têm dificuldades de interpretação, não conseguem ler corretamente todas as palavras, não conseguem interpretar tudo que está escrito, né? Tem dificuldade, inclusive, para entender o que uma pessoa está falando. Então, este é um tema que eu acho muito quente, muito importante, acho que tem grande chance de aparecer na prova, né? E aí, como sugestão de repertório, nada melhor do que o livro Pedagogia do Oprimido, do grande Paulo Freire, né? E aí eu gostaria de assinalar o conceito que ele utiliza, né, de ensino bancário, né? A ideia central de Freire é combater o ensino bancário que deposita conteúdo no aluno sem promover reflexão. Tá? Isso é muito importante, inclusive isso é algo que, claro, além de usar como repertório, é algo que vocês podem explorar dentro da argumentação da redação de vocês, né? Então acho que é um tema muito interessante, muito quente, e aqui vocês já têm uma sugestão de repertório que é bastante eficaz para analisar o assunto, né? Depois, estratégias para evitar o apagão de professores no Brasil. Esse tema também acho que é um tema muito interessante. No ano retrasado, né, uma instituição que funciona como uma espécie de sindicato, né, das instituições de ensino superior do Brasil, a CEMESP, né, eles fizeram uma grande pesquisa, divulgaram uma grande pesquisa que indicou que por volta de 2040 o Brasil deve ter um déficit de 200 mil professores. Faltarão 200 mil professores nas salas de aula do país inteiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, estima-se que faltarão 10 mil professores. Vai ter escola por aí tendo que fechar nível de ensino porque não vai ter professor para dar aula. Uma situação terrível, né? E aí, um pensamento interessante aqui é esse da Hannah Arendt, né? No ensaio que ela escreveu em 1958, um ensaio chamado A Crise na Educação. Ela vai destacar que a crise educacional está ligada à perda de autoridade dos professores e ao desprestígio do conhecimento. Essa ideia pode ser mobilizada para refletir sobre a necessidade de recuperar o papel social e simbólico do educador como guardião da cultura e do saber. Imagina, ela escreveu isso em 1958. O que ela não estaria dizendo hoje, subindo pelas paredes, né? Depois, terceiro tema, caminhos para combater a violência no trânsito do Brasil. Acho que esse tema é um tema que tem grande chance de aparecer há muito tempo, né? Daqueles palpites assim que vários professores costumam fazer, porque o tema da violência no trânsito é algo muito presente na sociedade brasileira, né? A gente tem números que se aproximam de guerras civis, né? É impressionante o que acontece no trânsito do Brasil. E aí, uma grande referência é esse livro do Roberto da Mata, Fé em Deus e Pé na Tábua, ou Como e Por que o Trânsito Enlouquece no Brasil, né? E aí ele vai observar
como as pessoas que se acreditam mais privilegiadas se sentem autorizadas a desrespeitar regras, leis, né? E aí há uma confusão entre o público e o privado, já que o carro é visto como uma espécie de extensão da casa. Então, eu estou dentro de casa, dentro do meu carro, né? E isso faz com que as pessoas, então, desrespeitem diversas leis, desrespeitem outros motoristas, acreditando-se donas do espaço, né? E isso, claro, vai ter muito a ver com a flexibilidade das regras, com a coisa do jeitinho brasileiro, enfim, tá aí comentado resumidamente a ideia do Roberto da Mata, que é um grande antropólogo, grande pensador. Recomendo muito que vocês conheçam a obra dele, tá? Depois, aqui, ó, desafios para a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho no Brasil. Esse é um tema que também acho que é muito quente, muito interessante. Eu sinto que discutir a inclusão de pessoas autistas, por exemplo, na escola, é um tema mais fácil de abordar. A maioria das escolas brasileiras já está preocupada com isso, já tem feito essa inclusão, né, já tem promovido essa inclusão. Agora, incluir essas pessoas no mercado de trabalho é um desafio muito maior. É algo muito mais difícil, né? Para elas conseguirem se relacionar com colegas, com clientes, né, com pessoas que precisam ser atendidas, enfim. E aí, um ótimo repertório, claro, é a série Atypical, disponível na Netflix, que vai acompanhar a vida de um adolescente autista em busca de independência e de um lugar no mundo adulto, né? Depois, quinto tema, desafios éticos para o uso de inteligência artificial em práticas de psicoterapia no Brasil. Gente, muita gente está usando o ChatGPT para fazer terapia, né? Ao invés de pagar 200, 300, até 500 reais, até mais, tem gente que paga até mais do que isso por uma consulta, né? Por uma consulta, o cara paga 100 reais no plano do ChatGPT, no plano básico do ChatGPT, e consegue fazer terapia a qualquer momento, né? Isso é algo que preocupa muito, porque o ChatGPT nem sempre consegue filtrar as informações, né? Agora, com o ChatGPT 5, isso parece que melhorou, né? Mas até o ChatGPT 4, se o usuário dissesse: estou triste, estou pensando em me matar, qual é a ponte mais alta de Porto Alegre? O ChatGPT ia te dizer qual é a ponte, ele ia dizer: ah, que pena, sinto muito por ouvir isso, né? A ponte mais alta de Porto Alegre é tal. Não, né, gente? Não pode ser assim. Fazer terapia é algo sério, né? Requer justamente uma reflexão que só um ser humano pode fazer junto contigo, né? E aí, um filme muito interessante sobre o assunto é esse filme chamado Her, em inglês, do Spike Jonze, mas que em português foi traduzido como Uma História de Amor. A tradução do título é péssima, né? Mas enfim, o personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix, ele se apaixona por uma inteligência artificial que é interpretada pela Scarlett Johansson, né? Ela faz a voz dessa inteligência artificial. É um filme bem interessante, recomendo. E sexto tema, para a gente fechar, né? Estratégias para enfrentar a homofobia no Brasil. Os meus alunos acham que esse é o tema quente da vez, tá? Que esse é o tema mais provável. E por que eles dizem isso? Porque se a gente analisar as últimas provas, né, do Enem, dos últimos anos, a gente vai constatar que o Enem gosta muito de trabalhar com minorias, né? Claro, a gente usa essa expressão minoria, mas ela não é uma expressão precisa, né? Se a gente pensar, por exemplo, na população negra no Brasil é maioria, mas as minorias são esses grupos mais oprimidos, né, dentro da sociedade e portanto, cabe a expressão aqui, né? E se a gente analisar as propostas de redação, realmente, né, nos últimos anos tivemos agora a preocupação com o trabalho de cuidado da mulher, né, a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher, que era o tema de 23, ano passado a questão da herança africana, né, e agora esse poderia ser um tema interessante, né, as estratégias para enfrentar a homofobia no Brasil. E aí um livro bem legal, uma recomendação bem legal, é esse livro O Terceiro Travesseiro, do Nelson Luiz de Carvalho, um livro lançado em 1998, que vai contar a história de dois jovens que acabam se apaixonando, e eu me lembro de ter lido o livro na época que foi lançado e gostei muito,
Não reli mais o livro, mas recomendo, é um livro bem legal e acho que é um bom livro para ser relido, inclusive, qualquer hora vou pegá-lo novamente. Então tá, hoje é isso, esses são os temas que eu apresento agora, depois vou apresentar mais alguns temas, vou fazer outro vídeo apresentando mais alguns temas, então fiquem ligados aqui para se preparar para mais temas possíveis aí para o Enem de 2025. Então, por favor, novamente, siga o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo aqui chegue a mais gente que está se preparando para o Enem e para outras provas por aí. Certo? Valeu, valeu, feito!